Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Levítico 24, versículo 2. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas. Quando o mundo escurecer, devia estar cheia. Observe que o azeite era a única matéria-prima ou combustível que fazia com que as lâmpadas pudessem estar acesas em meio à escuridão. Era de suma importância que elas não estivessem vazias. Precisavam, assim que começava a escurecer, todas elas fossem abastecidas. Mas às vezes nós, na condição de lâmpada, por quantas vezes, ao invés de nós estarmos cheios do azeite que simboliza o Espírito Santo, a gente diz: estou cheio de problemas, estou cheio de dívida, estou cheio da vida, eu estou cheio de tanta coisa que estou vivendo, estou vendo, estou ouvindo. Irmãos, é tão fácil nós nos enchermos de coisas que ao invés de nos acender, nos apaga. Eu acho muito interessante que antes de João Batista nascer, a promessa de Deus para os seus pais foram exatamente assim: e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Perceba que está em Lucas capítulo 1, versículo 15, a parte B. Esta foi a proposta e a promessa de Deus para tanto Zacarias quanto Isabel. Olha, o filho de vocês será cheio. Ele não diz será mais ou menos, sabe? Quem quase cheio, não. Ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Irmãos, entenda a importância de nós estarmos cheios da presença de Deus, do azeite de Deus. Eu penso que um dos maiores exemplos que nós temos na palavra de Deus para estarmos cheios do Espírito Santo está aqui em Mateus capítulo 25. Versículo 1 até o versículo 13, quando nós lemos sobre a parábola das 10 virgens. Eu acho muito interessante que há quatro situações que estão relacionadas às 10 virgens. Quatro situações que elas eram iguais. As 10 em quatro situações eram iguais. Primeiro, ambas esperavam o mesmo noivo. As 10 esperavam o mesmo noivo. As 10 estavam vestidas de noivas. As 10 estavam na mesma casa. E as 10 também tinham lâmpadas. Você percebe aqui que elas eram idênticas em quatro situações importantes. Esperavam o noivo, era o mesmo. Estavam vestidas de noiva, não de visitante ou qualquer outra coisa, não, de noiva, de igreja. Estavam na mesma casa, no mesmo templo, no mesmo ambiente espiritual. E ambas também tinham as lâmpadas. No entanto, o que diferenciou as 5 virgens das outras 5? Enquanto umas eram chamadas de sábias, outras 5 eram chamadas de nécias ou loucas, a diferença de 5 para as outras 5 é que enquanto 5 estavam com as suas lâmpadas vazias, as outras 5 estavam com as suas lâmpadas cheias de óleo. E qual era a finalidade desse óleo? É que quando o noivo gritava, isto fazia parte da cultura judaica, a noiva ficava dentro de casa vestida e o noivo, quando ele apontava lá no caminho, havia esse simbolismo da noiva sair de dentro de casa com a lâmpada, e isso era ao escurecer, ela precisava ir na direção do noivo, na escuridão, mas com a lâmpada acesa. E era a lâmpada que fazia com que elas pudessem chegar até onde o noivo estava e conduzi-lo à casa. Você consegue entender qual é a diferença? 5 delas, quando ouviu a voz do noivo chegando, elas perceberam
que não compraram azeite. Elas até tentaram pedir emprestado, mas entenda, o que significa isto? Essas 5 que tinham azeite, simbolizam o Espírito Santo, não podiam emprestar porque Espírito Santo e relacionamento pessoal, nós não podemos emprestar o nosso relacionamento, a nossa comunhão, cada um tem a sua. Por isso, aquelas 5 noivas que tinham lâmpadas com azeite puderam caminhar sem tropeçar, porque as suas lamparinas estavam abastecidas e acesas. Que Deus nos ajude a sermos essas 5 virgens prudentes. Deus nos ajude, em nome de Jesus, que nós possamos estar cheios do teu azeite, que nós possamos estar conectados para andar nesta escuridão com azeite iluminando o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém.